você, todas nós já ouvimos, já vimos por aí imagens, construções idealizadas de uma família perfeita. Bem aquela família margarina? Nossa, ainda mais nesse fim de ano, a gente olha aquelas propagandas de refrigerantes que eu amo, por exemplo, em que tá toda a família reunida ao redor da mesa, compartilhando a comida, sorrisos, risadas, felicidade, amor. Mas nos últimos tempos, a gente vem começando a discutir que não é bem assim. E nem toda família é perfeita. Oi, meu nome é Bianca Mayuma, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista. E hoje a gente vai estar falando sobre esse desconforto que ele tá ali, às vezes é dito, às vezes não é. Às vezes é escancarado e todo mundo já espera. Às vezes vem como uma bomba ou uma surpresa. Mas que em toda relação, em algum nível, existe. E falar sobre família é também falar muito sobre as nossas primeiras aprendizagens, sobre os nossos sonhos, expectativas. E eu fico pensando o quão desafiador é quebrar aquela visão idealizada que a gente tem sobre uma tia que parecia super legal só e só tinha lados bacanas e positivos. Ou sobre aquele pai que não era infalível, ou sobre aqueles irmãos que não eram tão só os nossos melhores amigos. E enfim, falar sobre família, falar sobre toda uma questão cultural que a gente tem sobre concepções de família, mas também muito sobre aspectos individuais, né, coletivos, mas bem subjetivos de cada família. E eu fico pensando como que é em cada casa, no teu lar, como que são as expectativas e as cobranças. Quem nunca ouviu aquela frase, ai, mas é que fulano de tal, seu primo é tão bom, olha como que ele é incrível, perfeito, maravilhoso, ou amiguinho, enfim, esse espaço de comparação. Muitas vezes a gente está nesse espaço e se sente até injustiçado por isso. Poxa, o que eu estava esperando era apoio, era amor, era compreensão, mas acontece isso. E ao mesmo tempo que sim, é real e assim, faz parte, que a gente está falando sobre relações terem esses momentos desconfortáveis, terem cobranças, expectativas, frustrações, medos, dores, não ser esse cenário perfeito, qual é a diferença e aonde que a gente passa desse local de sim, acontece, relações não são perfeitas, todos nós erramos, pra isso se torna disfuncional, isso aqui é violento, isso aqui me machuca, isso provoca traumas. Dá pra gente delimitar uma linha tão óbvia, tão escancarada, clara disso? E é muito importante a gente lembrar que quando a gente tá falando sobre família, a gente também tá falando sobre nós, como entendemos o mundo, como aprendemos a nos relacionar e principalmente como podemos tomar consciência sobre a nossa história e gerar mudanças nessas dinâmicas. Tentando responder e não respondendo daquela mesma forma que estou fazendo, né, dos porquês, mas tentando responder e não respondendo por que sentimos tanto desconforto em encontros familiares, aqui vão algumas possibilidades para te fazerem refletir, sem respostas certas, às vezes nenhuma delas vai se encaixar pro teu desconforto, às vezes você vai dar check em todas, às vezes você vai concordar com umas e discordar com outras, enfim, é muito pessoal, mas vale aqui a reflexão que gere frutos de como você enxerga toda essa dinâmica. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é sobre histórias e conflitos passados. Uma das coisas que eu mais vejo em clínica, que eu estudo muito dentro da minha abordagem, que é sistêmica, que a gente está terminando após eu e Elisa, né, que trabalha comigo, é sobre essa questão de conflitos e padrões e um movimento de repetição mal resolvida. Então, assim, aquilo ali aconteceu no passado, a gente não resolveu, aquilo ali ficou, silenciou, mas de alguma forma reverberou ao longo do tempo. Muitas vezes tem aquela mágoa que nem a gente tem consciência que tem, mas está ali presente. Tem aquela tensão que todo mundo sabe que teve, mas ninguém vai falar e a gente coloca debaixo do tapete para fingir que nada aconteceu. Tem aqueles segredos, aquelas mentiras familiares que ficam para algumas pessoas e isso gera uma falta de comunicação. E eu fico pensando quais são as possibilidades que a gente pode ter para construir um presente que conversa sobre as expectativas de um futuro, mas que também pensa em um passado com mais comunicação e com mais honestidade. Segundo ponto, eu acho que existe uma pressão muito grande frente a essa idealização de o que é uma família perfeita, que faz com que a gente já vá ali enrijecido, tentando cumprir papéis que nem correspondem a quem somos, ao que faz sentido para nossa família, mas, pera lá, mas isso é um papel de mãe, isso é um papel de filha. E isso pode gerar ainda mais pressão em um ambiente com ansiedade mesmo. Então, como a gente vai se relacionar de uma forma espontânea quando a gente tem que cumprir tantas expectativas sociais? Terceiro
terceiro ponto, eu acredito que é a questão da diferença de opinião, e a gente viu muito isso nos últimos anos, né? Questão de política, religião, estilo de vida, enfim, muitos pontos pra gente refletir e que podem sim acabar gerando, e até questões de discriminação, né? A gente pode falar sobre isso, mas que acabam gerando essa falta de comunicação. Eu acho que tem esse ponto da diferença geracional muito forte, em que a gente está vendo cada vez mais um distanciamento mesmo, a gente não conseguindo se comunicar com outras gerações, conseguindo trazer e entender as nossas diferenças, conseguindo... e isso eu tô falando realmente de uma maneira, daqueles conflitos em relação a coisas que não são crimes, né, gente? Mas que são discordâncias. E eu acho que às vezes a gente fica tanto na nossa bolha, e não só a gente, mas as pessoas também que são mais velhas da nossa família, aquela tia-avó, aquela avó que é mais velha, que mesmo que a gente ache que não, mas a gente, ela tá lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, todo mundo manda a mesma coisa. Então a gente às vezes fica tanto na nossa bolha que a gente acha que todo mundo tem que pensar que nem a gente. E aí a gente tem um lugar desconfortável pra lidar com isso, assim, com um confronto, com concordamos em discordar e o que pode gerar a intolerância. Quarto ponto, quando a gente tenta colocar as pessoas em caixinhas e manter elas. Então, um exemplo. Poxa, fulano de tal sempre foi tão bonzinho, tão querido, tão comportado. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. De repente, começou a ser revoltado, rebelde. Nossa, parece que ele mudou completamente. E aí, parece que a gente tem que permanecer da mesma forma ao longo de uma história e não pode mudar isso. Nossa, fulano de tal é o bem-sucedido, a bem-sucedida da família. Ela tem que se manter assim. Qual é a pressão pra gente se enrijecer nesse lugar e ter que cumprir com isso? E como que é complicado quando muitas vezes essas pessoas que nos conhecem desde uma infância não entendem que, enfim, a gente está em processo de mudança e constantemente estará. E como que também a gente acaba enrijecendo isso e se relacionando com as pessoas dessa forma? Quinto ponto, eu acho que tem a ver muito com o que já foi até citado anteriormente, mas sobre comparações e cobranças. Então, quando há tudo isso que a gente foi falando ao longo, né, desse discurso aqui, mas de principalmente falar isso para outra pessoa, poxa, tá aqui você, essas eram as minhas expectativas, por que você não é mais parecido com fulano de tal, com ciclano de tal? Por que você não é mais assim, assado? Eu acho que sim, a gente pode às vezes trazer um feedback, né, de poxa, fulano de tal, vamos aprimorar a comunicação, né? Ajuda a gente mais, aqueles homens, né, da família, nesses eventos que não levantam a bunda para ajudar dentro de casa. A gente pode querer mudar, gerar mudança, trazer um feedback construtivo. Mas eu sinto que há essa crença bem disfuncional dentro de famílias que assim, é tudo família, fala de qualquer jeito. E aí vai sem filtro, a comunicação vai sendo dada de uma maneira que muitas vezes pode ser passiva-agressiva. Então eu acho que esse também é um cuidado pra gente ter. E o sexto ponto, eu acredito que é a crença de que família é família. Então tem que desculpar mesmo, tem que perdoar mesmo. E pode ter cometido as piores coisas, inclusive abuso dentro de casa, mas todo mundo fecha os olhos porque família é família. Parece que torna obrigatório amar, gostar de todos os nossos familiares, até mesmo aqueles que nos fizeram mal. E, gente, essa não é uma verdade. Realmente, família não escolhe no sentido de sangue tá ali no DNA, mas a gente pode sim escolher ou não manter relações que não fazem sentido pra gente, que nos violam, que hoje em dia a gente percebe, ou que um dia a gente já percebeu que aquilo ali não era adequado, enfim, aquilo ali nos violentou, que não fez bem pra gente. Então acho que isso também é um cuidado muito grande que a gente tem de sempre perdoar, sempre amar. Assim, se aquilo ali te faz mal, será que essa ideia de família é tão maior do que teu bem-estar? E como eu falei pra vocês, são inúmeros fatores pelos quais podemos nos sentir desconfortáveis nesse ambiente e nesses encontros, mas eu acho que o fundamental é perceber como que você está consigo. Então, quais são os seus pensamentos, teus medos, tuas emoções envolvidas, como que seriam os teus limites, até onde você estaria disposta ou não a ir, o que você considera que precisariam ser uns acordos perfeitos com você, assim de, a partir daqui eu senti já que por mim deu, vou tentar arrumar uma forma de encontrar meus passos, de conseguir ficar um pouco quietinha, enfim, tenta pensar em estratégias que sejam possíveis para a tua realidade. Eu sei que nem todo mundo consegue escolher e falar assim, um beijo família, não vou passar com vocês, né? Mas eu acho que tentar te respeitar nesse espaço, na medida que você conseguir, vai ser fundamental também, porque senão a gente vai tornar até momentos que poderiam ser simbólicos, que a gente pode até mudar o significado futuramente, né? Quando a gente estiver mais velhos e criando outros vínculos de Natal, Ano Novo, que significa tudo isso, e perceber que nem eu falei para vocês, da mesma forma
forma que a gente não é enrijecido, as pessoas não precisam ver a gente da mesma forma como a gente era criança, a gente também não precisa ver essas datas e essas relações da mesma forma. Podemos construir com essas pessoas da nossa família ou com outras pessoas um momento de fim de ano, desses momentos até que a gente já falou nos últimos vídeos, né, sobre esses rituais mais fluidos, mais saudáveis, mais espontâneos, com mais amor, felicidade, porque é isso, assim, no fim, né, é isso que a gente tá tentando buscar. De qualquer forma, eu espero que vocês passem esse dia, ou se você viu depois, esse dia, uma data com muito amor, com paz, segurança, e que diante de todas as circunstâncias, você encontre aconchego e carinho, mesmo que seja contigo mesmo. É isso, gente, um beijo, se cuidem, se respeitem e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!